Olá, meu nome é Bruna Kelly e irei falar sobre a conceituação do aborto legal, do aborto criminoso e também trazer algumas legislações. É sabido que a personalidade jurídica inicia-se a partir do nascimento com vida, mas o direito ampara a vida desde a concepção, com a formação do ovo, depois a fase embrionária e a fase fetal. O período gestacional da mulher, ele é dividido nessas três etapas, que é a fase do ovo, que se inicia com a fecundação, que seria a junção do espermatozoide masculino com o óvulo feminino, formando o ovozigoto. A fase embrionária seria justamente a partir da fecundação, por volta de 24 horas depois, até a 8ª semana de gestação. E a fase fetal se iniciaria da 8ª semana de gestação até o nascimento do futuro bebê. Só a título de curiosidade, uma das diferenças entre a fase embrionária e a fase fetal é que na fase fetal o feto ele já desenvolveu todos os seus órgãos internos normalmente, e na fase embrionária esse desenvolvimento ele ainda não aconteceu, ele ainda está se desenvolvendo. Então, começa-se a tutela e a proteção e as sanções da norma penal desde a fase do ovo, e daí em diante se reconhece no novo ser uma expectativa de personalidade, a qual não poderia deixar de ser ignorada. Então, o legislador acertou quando colocou o crime de aborto entre os crimes contra a vida, pois a destruição de uma vida intrauterina, ou seja, a vida que se dá dentro do útero materno, até os instantes que precedem o parto, constitui, assim, um crime de aborto. Então, o aborto criminoso é a morte intencional do ovo. E, sendo assim, é necessário que se haja o dolo nessa morte, e entende-se por ovo em medicina legal o produto normal da concepção até o momento do parto. E esse conceito, ele difere do da obstetrícia, o qual considera como parto prematuro aquele que ocorre em gestações que tenham mais de 22 semanas e menos de 37 semanas, e que antes desse período classifica o aborto em ovular, embrionário e fetal. Parto prematuro seria a expulsão do feto viável antes do seu completo desenvolvimento. Em medicina legal, no tocante ao aborto, a idade do produto do feto não interessa. Então, não importa se o aborto iniciou-se na fase do ovo, na fase embrionária ou na fase fetal. Há legislações que consideram uma espécie de feticídio todo feto que tem condições de vida autônoma, embora essas condições de vida elas sejam precárias. Hoje, em quase todas as legislações do mundo, o aborto não amparado legalmente é punido como um crime praticado contra a vida humana em formação, pois todo o ser humano ele tem direito a nascer e prosseguir com a vida. É por isso que o objeto do crime de aborto não é a mulher, mas sim a vida que se encontra no óvulo materno, ainda que também seja resguardado a saúde e a vida da gestante, tendo em vista que são punidos os atentados contra a sua integridade. Mas é por isso que existem sanções para aquelas mulheres que praticam aborto em si próprio. Para muitos, o aborto ele não deixa de ser um homicídio. Mas, ao meu ver, e fundamentando isso com a doutrina natalística, o aborto ele não poderia ser confundido com um homicídio, tendo-se uma análise mais profunda, até do ponto de vista da legalidade e da legislação. Tendo em vista que, para que se tenha a personalidade jurídica, é necessário que o bebê ele tenha nascido com vida. Então, depois que ele nasce com vida, ele tem que se fazer a certidão de nascimento, e, eventualmente, se depois ele vier a morrer, tendo nascido com vida, aí sim se daria o homicídio.
Mas caso essa criança ele não tenha nascido com vida, já tenha nascido morto, então há de se considerar como aborto. Então são coisas diferentes que não pode se confundir aborto e homicídio. No direito brasileiro, a codificação penal distingue 4 formas de aborto, plenamente diferenciadas de acordo com a existência ou não do consentimento da gestante e também a natureza do agente. Então, o aborto ele pode ser provocado pela própria gestante, o aborto também pode ser provocado por um terceiro sem o consentimento da gestante ou com o consentimento da gestante e também pelo próprio médico, naquelas hipóteses apontadas no artigo 128 do Código Penal. Então, quando a gestante pratica o aborto em si mesmo ou permite que alguém lhe provoque, a sua responsabilidade penal e sua punição são a mesma. E quando um terceiro pratica o aborto com o consentimento da gestante, esse fato de consentir a que a lei se refere não tem eficácia jurídica. Então, aqui não se aplica aquele consentimento do ofendido, para que, eventualmente, a pessoa que realizou o aborto com o consentimento da gestante tente se arquivar-se da punibilidade, pois essa vontade não se assenta em uma validade jurídica. Então, a pessoa que praticou o aborto, mesmo com o consentimento da gestante, não vai deixar de ser punida. E o mesmo se entende essa permissão quando ela é obtida mediante fraude, violência ou grave ameaça. Por exemplo, quando você pega um consentimento da gestante, mas ela assinou aquele termo e ela estava com arma na cabeça também. Então, aí essa autorização, esse consentimento foi por ameaça. Quando o aborto também é provocado sem anúncio da mulher grávida ou com manifestação contrária, ou quando é realizado o aborto dela, mas ela não sabia do seu estado de gravidez, a pena ela pode ser aumentada. A conceituação de aborto, de acordo com Tardiel, é a expulsão prematura e violentamente provocada do produto da concepção, independente de todas as circunstâncias de idade, de viabilidade e mesmo a formação regular. A definição mais simples de aborto é a de Milton Salles, que é a morte dolosa do ovo. A nossa codificação penal, ao incrementar o aborto, não faz uma distinção entre ovo, embrião ou feto. São considerados abortos independentemente da fase que se tenha acontecido, sempre que ocorra intencionalmente a morte do concepto ou a sua expulsão violenta seguida de morte, então configura-se sim o aborto. A legislação vigente atualmente no Brasil é o Código de 1940, que classifica o aborto entre os crimes contra a vida e estabelece no seu artigo 127 que provocar o aborto em si mesmo, consentir que outro lhe provoque, a pena de detenção de 1 a 3 anos. Como a gente viu anteriormente, que a responsabilidade da gestante que pratica o crime de aborto contra si mesmo ou permita que alguém o faça, tem a responsabilidade da mesma forma. O artigo 125 diz que provocar o aborto sem o consentimento da gestante, a pena de reclusão é de 3 a 10 anos. E também, quando o aborto é provocado com o consentimento da gestante, a pena vai ser de reclusão também de 1 a 4 anos. Aplica-se a pena do artigo anterior, ou seja, de 3 a 10 anos, quando a gestante é menor de 14 anos, é alienada ou débil mental, ou se o consentimento também é obtido mediante fraude ou grave ameaça. As penas dos 2 artigos anteriores, elas podem ser aumentadas de 2/3 se, em consequência do aborto, a gestante ela sofre lesão de natureza grave, podendo até mesmo ser duplicada se a gestante vem a óbito. O artigo 128 não se pune o aborto praticado por
Então, são os abortos legais. Mas esses abortos legais têm que estar previstos dentro do rol do artigo 128, que é quando não há outro meio para salvar a vida da gestante, se a gravidez ela foi resultante de estupro, e o aborto é necessário que seja precedido de consentimento da gestante, porque se a gestante não consentir, mesmo o aborto, a gravidez tendo sido resultante de estupro, pode sim dar procedimento à gestação. Quando a gestante ela é incapaz, é necessário que se tenha o consentimento do seu representante legal. Todavia, no tocante à prática do aborto sentimental, prevalecia a exigência de um boletim de ocorrência que deveria ser expedido pela autoridade judicial ou outro meio que comprovasse a violência sexual. O entendimento hoje é que mesmo que se oriente a mulher a tomar essas providências policiais ou mesmo judiciais cabíveis, ainda que ela não faça, não se pode negar o aborto. E entende-se também que os médicos eles não podem ser punidos caso se descubra eventualmente que a gravidez não foi decorrente de estupro, porque isso trata-se de uma discriminante putativa que está lá prevista no artigo 20 do Código Penal, parágrafo 1º, porque o erro que ele cometeu foi plenamente justificado, então tornaria a ação dele legítima. E por isso que não tem como se punir eventualmente esse médico. Então é isso, espero que vocês tenham entendido e até a próxima. Olá, eu sou Leandro Aziel e nós passaremos a analisar as espécies de aborto, propormos uma classificação para tais e nós iniciaremos analisando. Importa notar que nós analisaremos algumas espécies que têm previsão legal e algumas espécies que, a despeito da previsão legal, existem na prática social, são fatos sociais e que, portanto, merecem algumas considerações. O primeiro destes que nós analisaremos é o aborto natural ou espontâneo. Importa notar que esse conceito é um conceito médico, não tem necessariamente uma aplicação jurídica, mas é importante ter-se algumas considerações. Do ponto de vista médico, considera-se aborto natural ou espontâneo aquele que ocorre até a 22ª semana de idade gestacional, de gravidez, ou que quando o feto tem menos de 500 gramas. 500 gramas. Nessa situação, considera-se que houve aborto natural ou espontâneo. Agora, do ponto de vista jurídico, é claro que se um determinado aborto for realizado de forma criminosa, mesmo nesse interstício aqui levantado, ele será considerado aborto criminoso, naturalmente. A segunda modalidade que nós analisaremos é a do chamado aborto terapêutico ou aborto necessário. Essa modalidade de aborto é aquela em que, por uma determinada situação, existe risco de vida para a mãe e só é possível salvar uma das duas vidas, ou mãe ou filho. Então, o profissional médico se vê diante da situação de ter que realizar a escolha. E nessa situação, considera-se que o médico está diante de um estado de necessidade de terceiro e que, portanto, está apto a realizar o aborto. E esse aborto não será considerado criminoso. Isso se encontra como uma das excludentes previstas pelo nosso Código Penal, no artigo 128. Artigo 128, inciso 1. Quando não há outro meio de salvar a vida da gestante. E veja que há alguns requisitos que são necessários. Que a mãe esteja em perigo, que esse perigo esteja relacionado com a gravidez, e a gravidez, uma vez interrompida, faça cessar o perigo de vida para a mãe, que não haja outra possibilidade. Veja que nós estamos aqui diante de uma última ratio, de um estado de necessidade. Veja que o estado de necessidade é uma excludente específica, lá da parte, uma excludente geral, está lá na parte geral do Código Penal. Mas no artigo 128 nós temos essa excludente específica, relacionada ao profissional médico,
que, diante do estado de necessidade, só podendo salvar uma das duas vidas, opta pelo salvamento da vida da mãe. É muito interessante também que esse procedimento seja acompanhado por mais de um profissional médico, com vistas a evitar que haja erro. Nós estamos aqui diante de uma situação evidentemente extrema. E é importante dizer também que essa modalidade do aborto terapêutico necessário independe do consentimento da mãe, porque nós estamos diante de uma situação de perigo de vida. Então o profissional médico não necessita do consentimento da mãe para realizar o procedimento abortivo. A terceira modalidade que nós vamos analisar é a do chamado aborto seletivo, ou interrupção seletiva da gravidez, ou ainda, como na expressão de Genival Veloso, antecipação terapêutica do parto em caso de anencefalia. Nós vamos analisar essa hipótese da anencefalia porque ela tem repercussão jurídica, ela já foi analisada pelo STF, tem previsão normativa. Primeiro, a anencefalia é uma malformação do tubo que dá origem o cérebro, o cerebelo, e essa malformação impede que se forme o mecanismo cerebral, bem como o nosso sistema nervoso central. Então, nesse sentido, não há possibilidade de sobrevida, ou a morte intrauterina, ou logo após o parto. Não há prognóstico de sobrevida. E essa questão foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, de número 54. E lá se decidiu dar uma interpretação conforme a Constituição, excluindo da hipótese de aborto criminoso o aborto quando realizada, a interrupção da gravidez quando realizada na hipótese de feto anencéfalo. E veja, o fundamento aqui é que existe uma incompatibilidade. Na anencefalia não existe propensão de vida, prognóstico de vida. Então a anencefalia é uma situação de incompatibilidade com a vida. E nesse sentido não há violação a este bem jurídico. Por isso que não se classifica essa modalidade de interrupção da gravidez como aborto criminoso. Esse foi o entendimento dado na ADPF. Há, na verdade, na anencefalia, um feto cientificamente sem vida. E depois dessa ADPF, o Conselho Federal de Medicina editou uma resolução, é importante analisarmos, é uma norma de caráter administrativo, de número 1989, que trouxe alguns requisitos para que se possa realizar o procedimento. Em primeiro lugar, uma decisão da gestante, é preciso, diferentemente do caso do aborto necessário, é indispensável a colheita da anuência da gestante, porque veja, como não há perigo de vida, diferentemente da situação do aborto necessário, pode ser uma escolha da mãe levar a gravidez ao seu termo final, e mesmo ciente de que o produto dessa gestação será um não vivo. Mas é uma escolha da gestante. É preciso que se assegure esse direito. Em segundo lugar, a realização de ultrassonografia após a 12ª semana, isso por um critério biológico. É a partir da 12ª semana que o sistema nervoso central começa a se formar. E é nesse momento em que se verifica a existência da malformação, da anencefalia. E outro requisito colocado por essa resolução é que o diagnóstico seja realizado por 2 profissionais médicos. Isso em razão da falibilidade humana. Como nós analisamos acima, é uma tentativa de dirimir os riscos. E repise-se que deve ser colhido o consentimento da vítima. Pode ser que ela opte por levar a gravidez ao seu termo. A quarta hipótese que nós analisamos é a do chamado aborto sentimental, ou piedoso, ou moral. É aquele aborto, aquela interrupção da gravidez que foi decorrente de estupro. E veja que a justificativa aqui é que não se pode exigir que a maternidade seja fruto de uma violência. Não se pode exigir da mulher que leve a termo essa gravidez. Então, abre-se também essa possibilidade. Também está prevista no nosso Código Penal, lá no 128, é uma das excludentes específicas, inciso 2, se a gravidez resulta de estupro.
E veja, aqui, mais uma vez, é necessário o consentimento da gestante. Pode ser que ela opte por levar a gravidez a termo. Se o profissional médico, diante da negativa da gestante, mesmo no caso de estupro, realiza o procedimento de interrupção da gravidez, ele estará incorrendo na prática de um aborto criminoso. É muito importante dizer o seguinte, essa hipótese se reveste de muita celeuma. Por quê? Os crimes contra a dignidade sexual são de difícil prova. É fácil provar a conjunção carnal, o ato libidinoso, mas é muito complicado provar que não houve consentimento, provar que foi mediante violência. E, nesse sentido, é muito tênue essa linha de demonstrar que houve ou não estupro. No entanto, está previsto no nosso Código Penal e deve ser praticado deste modo, repisando com o consentimento da vítima. É uma escolha dela realizar. Diferentemente do aborto necessário, em que há um risco de vida, aqui não há risco de vida. O que há é muito mais uma questão moral, uma questão sentimental e psicológica da vítima de estupro, conduzir essa gravidez até o seu termo. Nós temos ainda uma outra possibilidade, que é a do aborto eugênico, e veja que as hipóteses 5 e 6 que nós analisaremos são casos que não têm previsão legal, mas que existem na prática social e que, portanto, merecem algumas considerações, algumas análises de nossa parte. O aborto eugênico, a noção de eugenia é aquela ideia, notadamente do século XX, decorrente do darwinismo, da teoria da seletividade, de uma interpretação que foi dada a essas teorias, acerca de fazer nascer uma raça pura, ou seja, eliminar, a palavra é realmente essa, aqueles indesejáveis, né? Isso do ponto de vista físico, né? Pessoas com deficiência, mas também do ponto de vista racial, né? O critério eugênico, ele visa uma determinada raça, a construção de um ser humano mais perfeito, e elimina aqueles que são diferentes desse critério adotado. E a eugenia, infelizmente, já existiu. Então, por isso é preciso analisar essa possibilidade, repisar essa possibilidade para veementemente negá-la, né? Foi uma prática muito comum na Alemanha nazista. É por isso que a gente analisa essa situação do aborto eugênico, que pode ser usado sob qualquer fundamento. Eliminar pessoas com deficiência, eliminar pessoas em razão de raça, de etnia, de religião, de diferenças políticas. Veja que o critério é indiferente, mas na verdade se está eliminando, interrompendo gravidez com vistas a impedir a vida por critérios escusos, por critérios que não têm mais respaldo científico. E por fim nós analisamos a hipótese do aborto econômico ou social, que é aquele em que a gravidez é interrompida, e é muito comum, infelizmente, e difícil de notificar, porque não existem dados oficiais sobre isso, quando a gravidez é interrompida em razão de uma falta de recurso. Falta recurso para manter aquela vida. Então, as camadas mais pobres da população optam por interromper a gravidez, por falta de recurso. E veja que essa é mais uma característica que demonstra a nossa falha, as nossas dificuldades enquanto sociedade. Então, nós encerramos aqui a análise dessas hipóteses de aborto. Boa tarde, eu sou o aluno José Pereira Marques Neto e no presente trabalho sou responsável pelo tema Tentativas de legalização do aborto no Brasil. Como já foi expresso nos capítulos anteriores, o Código Penal ele prevê o crime de aborto nos artigos 124 a 128. Como arcabouço teórico, usamos a doutrina de Genival Veloso de França, embora nesse tópico específico tenhamos nos deparado com um debate de caráter mais retórico e proselitista, onde o autor utiliza uma linguagem irônica e emocional do que um debate médico-legal, o que não nos permitiu uma compreensão mais abrangente do tema. Desse modo, a discussão sobre o referido tema também precisa ser vista a partir de uma análise multidisciplinar que busca analisar as suas contradições, bem como estruturar políticas públicas que versem sobre os direitos sexuais e reprodutivos dos cidadãos e cidadãs.
A esse tópico, o que nos interessa é o artigo 128, que trata dos excludentes de licitude do aborto. O primeiro inciso trata-se do aborto necessário, que pode ser realizado se não houver outro meio de salvar a vida da gestante. O segundo inciso, ele refere-se ao aborto no caso de gravidez resultante de estupro. Este deve ser precedido pelo consentimento da gestante ou de seus representantes legais, caso esta seja incapaz. Ainda em 2012, o STF, em decisão, autorizou o aborto no caso de feto com anencefalia, inequivocamente atestada por 2 médicos, desde que essa gravidez seja interrompida após consentimento expresso da gestante, abrindo precedente para uma terceira modalidade de excludente de licitude para o crime. A antecipação terapêutica do parto, que encontra respaldo legal, pois é iminente a morte do feto após o parto. No ano de 2012, o Senado elaborou um projeto de lei que propunha a reforma do Código Penal de 2012, do Código Penal de 1940. O PLS 236 de 2012, no qual pode-se perceber que o que foi tratado na matéria de aborto confunde mais do que dirime as questões que são referentes ao tema. Primeiramente, temos este excludente de licitude, se houver risco à vida ou à saúde da gestante. Nos deparamos com uma definição muito ampla do que seria esse risco. Para Genival Veloso França, o risco de vida define-se por uma probabilidade remota e condicionada a possíveis complicações, e é meramente presumido. Já o perigo de vida, que é um conceito médico legal, é um conjunto de sinais e sintomas clinicamente demonstráveis de uma condição concreta de morte iminente. Ou seja, se a gente for analisar pelo o risco à vida, a gente abriria margem para abortos para uma realização muito grande de aborto, o que não é o que o Código pretende, porque se a gente for analisar o risco como uma probabilidade remota, a gente poderia dizer que a própria gravidez, de risco ou não, já seria um risco à vida da gestante. Em seguida, temos outro excludente de ilicitude, que é, se comprovada a anencefalia, ou quando o feto padecer de doenças graves e incuráveis anomalias que inviabilizem a vida extrauterina, e em ambos os casos, atestado por 2 médicos, que também não, e isso também não especifica muito bem, o que seriam essas doenças graves ou essas anomalias graves ou doenças incuráveis. E segundo o autor, isso abriria precedente para um tipo de aborto eugênico que é o que não corresponde com o anseio da sociedade. E, como dito no começo desse tópico, as questões médico-legais exercem um papel importantíssimo quando nos referimos à matéria criminal, mas que não abarcam o aborto como um fenômeno político, social, racial, especialmente de saúde pública. De acordo com uma pesquisa realizada pela Secretaria Municipal do Rio de Janeiro, nos anos de 2008 a 2015, foram detectadas mais de 200 mil internações anuais referentes a procedimentos de aborto, sendo apenas 1.600 de abortos que se respaldam na lei. O cenário ele vai se tornar ainda mais alarmante quando se constata que entre as mulheres que mais submetem a esses processos estão as mulheres negras e indígenas, que também têm mais chances de morrer, as mulheres de baixa renda e de baixa escolaridade, das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, e sem companheiro, ou seja, mães solteiras, evidenciando uma vulnerabilidade e o baixo alcance das políticas públicas de garantia e assistência aos direitos reprodutivos e sexuais das mulheres. Quando a gente vai partir para um debate social, nota-se que não só o Código Penal não consegue acompanhar determinados movimentos da sociedade, mas que determinadas maneiras de pensar, como o machismo e o fundamentalismo religioso, impedem um debate amplo sobre o tema.
De acordo com uma pesquisa realizada pelo Datafolha em 2018, 59% dos brasileiros são contrários a mudanças na legislação sobre o aborto. E na mesma pesquisa, 58% dos entrevistados concordam que a mulher que realizou o aborto deve ser presa e processada pela prática de tal ato. E isso revela que a sociedade brasileira encontra-se na contramão de todo mundo, onde se vê processos de descriminalização do aborto, e isso não é nem se falando de processo de legalização, é descriminalização do aborto, que é que é não criminalizar a mulher que realizou o aborto. Já no ano de 2019, o mesmo instituto realizou outra pesquisa, na qual 41% dos brasileiros são contra qualquer tipo de aborto e 34% estão satisfeitos com a atual legislação. A mesma pesquisa ainda indaga sobre a possibilidade de ajuda financeira às mulheres que engravidam devido ao estupro, onde 51% dos entrevistados se posicionam contra. Nesse cenário de proibição e pouco debate que se encontra não só o Brasil, mas todo o continente da América Latina e do Caribe, configuram-se como uma região onde há a maior taxa de aborto por 1.000 mulheres. Nessa região que nos referimos, são realizados 44 abortos para cada 1.000 mulheres. Em comparação com a América do Norte e a Europa, onde o aborto é realizado sem restrições, temos as taxas de 17 abortos a cada 1.000 mulheres para a América do Norte e 29 abortos a cada 1.000 mulheres na Europa. Nesses dois continentes também se nota a queda da taxa de abortos. Por quê? Porque há toda uma estrutura de políticas públicas que visam não só buscar a legalização do aborto, mas também há uma política educacional, de educação sexual, e também há uma política pública de assistência à maternidade, o que a gente não vê tão fortemente no Brasil. Olá, boa tarde. Meu nome é Giovana Cavalcante, eu sou aluna do 6º período da UFPB e hoje eu estou aqui para falar sobre os temas de clonagens para fins específicos, terapêuticos e os meios abortivos e como eles se interligam. Primeiramente, quando nós vamos falar de clonagem para fim terapêutico, existe uma grande discussão em volta sobre para quem pertence a vida. Justamente por existir essa corrente que acredita que essa área da ciência, ou seja, os geneticistas, os embriologistas, eles buscam essas técnicas possíveis para reproduzir os clones de seres humanos, traz muitas discussões em cima do que é considerado já um clone humano e quando ele já tem vida. Muitos afirmam que os defensores da manipulação genética, eles afirmam que um embrião de 10 a 14 dias antes da anidação, que significa quando ele se junta no ovo do útero, não seria considerado vida humana. O que, de acordo com essa corrente, se torna uma grande pauta para a discussão, justamente porque se pergunta o que é que ocorre antes disso, o que é que eles seriam, se eles não são seres humanos com vida, o que eles são considerados. Então, também é importante para essa questão da clonagem para fins terapêuticos, trazer também as práticas e onde eles colocam que seria encaixado essa prática do aborto, ou seja, quando o ser humano ele é considerado ser humano, ele é considerado um ser com vida. Então, aqui tanto existem discussões na esfera biológica e na esfera jurídica. Podemos trazer na esfera civil, na esfera jurídica, a questão da sua personalidade civil, que é adquirida logo após o nascimento, e os direitos que protegem também a fecundação. Também existe a teoria concepcionista, o que é variavelmente defendido quando a questão do nascituro, justamente por ele ter essas proteções civis e penais.
E há o questionamento do porquê não existir uma personalidade juridicamente autônoma para esse ser que já está ali cercado por questões civis e penais de proteção ao ser humano. Então, quando nós entendemos essa questão dos fins terapêuticos da clonagem, do que é considerado vida, nós podemos ter uma base de discussão para os meios abortivos, justamente porque existe a classificação de vários métodos e o momento que é feito o aborto. Podemos classificar os dois métodos como os métodos medicamentosos e os métodos mecânicos. Também são chamados os métodos medicamentosos como tóxicos, tendo em vista que faz a utilização de intoxicação do organismo da mãe, o que pode levar à morte ovular, fetal ou embrionária. As substâncias tóxicas, elas podem ter origem mineral ou vegetal. Quando nós vamos falar sobre a origem mineral, nós precisamos analisar também como cada segmento do mundo utiliza esses minérios para realizar a prática do aborto. Nós podemos citar a questão do fósforo na Grécia e na Finlândia, que é colocado cabeças de fósforos em leites maciados para que haja a morte do feto. Também tem o mercúrio, o chumbo, que é por muitas vezes em formato de pílula, como é usado na Inglaterra. E quando nós vamos falar sobre a origem vegetal, nós podemos colocar em pauta também especificamente o Brasil, onde ele tem uma grande variedade de plantas que podem provocar o aborto, pode ser usado como essa prática abortiva, como a arruda, o quinino, o apinol. E desse jeito pode ser achado muito facilmente em toda a fauna. As formas de atuação que podem ser classificadas, essas intoxicações, pode ser a intoxicação da gestante, o que causa a morte sem que se verifique o aborto. Pode ter a intoxicação da grávida, seguindo-se de um aborto e da morte da mulher. A intoxicação sem determinação da morte do ovo e a cura posterior da gestante. E a intoxicação da mulher grávida, com o aborto e a cura da matriz. Os métodos mecânicos, eles podem ser, ao contrário dos tóxicos, que são mineral e vegetal, eles podem ser classificados como direto e indireto. Os meios diretos são aqueles utilizados diretamente na cavidade vaginal, no colo do útero ou na cavidade uterina. Quando é na cavidade uterina, pode-se usar tamponamentos da obstrução, cópulas retidas ou duchas com temperaturas alternadas. Quando se fala do colo do útero, nós podemos utilizado esponjas, cauterizações, dilatadores mecânicos e laminares colocadas no canal cervical com finalidade de dilatá-los. Quando se fala na cavidade uterina, existe a punção das membranas. Esse método era utilizado anteriormente, mas ainda algumas parteiras ou leigos, ou até mesmo a própria gestante, pode utilizar esse método. Pode ser utilizado para isso sondas de borracha, agulhas de crochê, varetas de bambu, palitos de picolé, aspas de sombrinha e qualquer coisa que possa ser colocado de uma maneira perfurante. Também o desprendimento da membrana e o vazamento do útero pela curetagem. Ademais, outro método que é feito para o deslocamento da membrana provocando o aborto é conhecida também a curagem, que é a introdução de uma sonda que se mantém na cavidade uterina ou pela injeção de líquidos, e o mais utilizado, que age em contato com o corpo e provoca contrações que deslocam as membranas fetais. Também existe a curetagem, que é mais comumente usada, sendo considerada uma manobra bem fácil e habilidosa. Mas também não podemos deixar de fora a questão do DIU, que é o dispositivo ultrauterino, sendo considerado por alguns também médicos como um método abortivo. E os meios indiretos, eles são raros de se encontrar, justamente porque ele é feito de uma maneira externa ao corpo, ou seja, ele pode ser identificado por massagens ou compressas no ventre, ou até em casos mais
mais severos traumatismos abdominais. E também existem registros sobre a questão da utilização do raio-x para provocar o aborto. Olá, o meu nome é Stephanie Albuquerque, eu sou parte integrante do grupo de aborto e fiquei responsável por ministrar o conteúdo de complicações. Então, vamos lá. As complicações pós-aborto, elas são resultado de 3 mecanismos principais. Primeiro, evacuação incompleta do útero e atonia uterina, que vem ser quando o útero fica impossibilitado de se contrair. Segundo, infecção. E terceiro, prejuízo decorrente da utilização de instrumentos durante o procedimento. A frequência das complicações observadas durante o aborto, elas vão depender de 2 variáveis. A primeira, a idade gestacional durante o procedimento. E segundo, o método de aborto utilizado. Quanto à primeira variável, a idade gestacional, a gente pode observar aqui, naquelas gestações ali com 8 semanas ou menos, quando é realizado um aborto, a gente chega a uma estatística de menos de 1% de chance de complicação, diferentemente de quando a gente olha para um aborto realizado por volta do 2º semestre. Aí a gente já chega a uma proporção de 50% de chance ou mais de complicações. Quando a segunda variável, o método de abortamento utilizado, ele é decidido, geralmente, diante do tempo gestacional. E esse tempo gestacional vai poder ser observado facilmente por meio de uma ultrassonografia. A partir disso, do tempo de gestação, a gente pode ter um aborto cirúrgico, que é comumente realizado naquelas pacientes com até 24 semanas de duração de gestação, e por meio de medicamento. Por meio dos medicamentos, a gente pode ter o aborto médico, que é normalmente para aquelas pacientes com menos de 10 semanas de gestação, ou a indução, para aquelas pacientes com mais de 15 semanas de gestação. No caso dos abortos realizados no início da gestação, talvez só uma anestesia local já é o suficiente. Contudo, nada impede que seja ministrado também uma sedação consciente, que vem ser um medicamento que vai relaxar a mulher, diminuir a dor, aliviar, mas vai deixá-la consciente durante todo o procedimento. Normalmente, isso é ministrado pela veia. Um sedativo mais forte pode ser necessário para aqueles abortos realizados em gestações mais avançadas, mas raramente a gente vai ter a utilização de uma anestesia geral. Bom, quanto aos métodos, que complicações eles podem trazer? No método de evacuação cirúrgica, o útero, a chance dele ser perfurado é na proporção de 1 para cada 1.000 abortos realizados. E com menos frequência ainda, a gente vai observar um intestino ou outro órgão sendo lesionado. Raramente a gente vai ter uma hemorragia grave durante ou imediatamente após o procedimento, mas os instrumentos usados podem rasgar o colo do útero, especialmente em gestações ali com mais de 12 semanas. E a paciente pode apresentar infecção posteriormente. Já no método de medicamento, vou dar uma ideia geral como é feito. O método de medicamento, primeiramente, é utilizado a mifepristona. É um medicamento ministrado via oral e vai ser responsável por bloquear a ação do hormônio progesterona. Esse hormônio vai ser responsável na mulher por preparar o revestimento do útero para uma gravidez. E, quando utilizado, o mifepristona, além de bloquear a ação desse hormônio, ele vai deixar o útero mais suscetível para a segunda medicação que vem sendo ministrada, no caso a prostaglandina, o mais famoso misoprostol. Esse misoprostol, ele pode ser administrado oralmente, sublingual, injetado, inserido no reto ou colocado na vagina, e ele vai ser responsável por estimular as contrações do útero. Esses medicamentos, eles trazem efeitos colaterais, sendo os mais comuns a dor pélvica do tipo cólica, sangramento vaginal
e problemas gastrointestinais, que vem ser náusea, vômito, diarreia. Para qualquer um dos métodos, seja de evacuação, seja o de medicamento, hemorragia ou infecção pode ocorrer se a placenta permanecer no útero. Se ocorrer hemorragia ou houver suspeita de infecção, o médico deve fazer uma ultrassonografia e determinar se parte da placenta permanece no útero. Posteriormente ao aborto realizado, naquela mulher que ela é inativa, ela é sedentária, é possível que surjam coágulos de sangue nas pernas. Bom, o quadro clínico da paciente vai depender do tipo de complicação que ela desenvolve. As complicações intraoperatórias e pós-operatórias precoces são raramente vistas na emergência. Contudo, o que ocorre? Alguns pacientes desenvolvem esse tipo de complicações e quando se apresentam na emergência já é procurando tratamento médico. Então, eu vou citar e explicar as complicações que podem ser observadas. Só um momento. Anestesia local. Bom, para um método de anestesia local, que complicações pode ter? Bom, é um método comum de anestesia para abortamento terapêutico, mas quando a gente observa uma injeção intravascular acidental, ele vai trazer complicações como convulsão, parada cardiorrespiratória e até mesmo a morte. Para anestesia geral, as complicações podem levar a atonia uterina, eu já expliquei que é quando o útero ele fica impedido de se contrair, e com hemorragia grave, atonia uterina com hemorragia grave. Outra complicação, choque cervical. Choque cervical pode ocorrer síncope vasovagal produzida pela estimulação do canal cervical durante a dilatação. E síncope vasovagal vem significar um desmaio relacionado à ativação inapropriada do nervo vago, que é integrante do sistema parasimpático. A recuperação para esses casos de choque cervical, é geralmente rápida. Outra complicação, tríade pós-aborto. A tríade pós-aborto normalmente é causada por produtos de concepção retidos e os sintomas mais comuns são dor, sangramento e febre baixa. Desculpe. Hemorragia. A hemorragia excessiva durante ou após o aborto pode indicar atonia uterina, laceração cervical, perfuração uterina, gravidez cervical, idade gestacional avançada, mais avançada do que o previsto, ou coagulopatia. Outra complicação, hematometra, ou como também é conhecido, síndrome pós-aborto. A síndrome pós-aborto é o resultado de produtos retidos da concepção ou atonia uterina para outras causas. O endométrio ele é distendido com sangue e o útero ele é incapaz de se contrair para expelir o conteúdo. As pacientes elas vão apresentar um aumento da dor abdominal na linha média inferior, sangramento vaginal ausente ou diminuído e às vezes comprometimento hemodinâmico. Isso pode se desenvolver imediatamente após o aborto espontâneo ou o abortamento, ou pode ocorrer de forma insidiosa. Outra complicação, perfuração. Pacientes com perfuração uterina não diagnosticados durante o procedimento geralmente se apresentam na emergência com aumento da dor abdominal, sangramento e febre. Se ocorrer lesão concomitante dos principais vasos sanguíneos, os pacientes podem apresentar choque hemorrágico. É fundamental que a gente distingua aqui o que vem ser uma perfuração de uma ruptura. As rupturas, na maioria das vezes, ocorrem no final da gestação e estão mais situadas no segmento inferior ou no corpo do útero. E o diagnóstico diferencial se faz a partir das características morfológicas ou histopatológicas das lesões. Já na perfuração, sempre vai ter um trajeto retilíneo, diferentemente do que ocorre na ruptura, que tem um trajeto tortuoso com bordas irregulares. Outra complicação, lesão intestinal. A lesão intestinal, ela pode acompanhar a perfuração uterina e, se não inicialmente reconhecidos, os pacientes apresentam dor abdominal, febre, sangue nas fezes, náuseas e vômitos.
Outra complicação, lesão vesical, é resultado da perfuração uterina ou cervical e as pacientes apresentam dor suprapúbica e hematúria. E hematúria é o que vem ser presença de sangue na urina. Outra complicação, aborto séptico. O aborto séptico é a infecção uterina grave durante, pouco antes ou após o abortamento. E as pacientes se apresentam com febre, calafrios, dor abdominal, corrimento vaginal, sangramento vaginal e histórias de gravidez recente. Esse tipo de aborto continua a ser a causa primária de mortalidade materna no mundo em desenvolvimento, principalmente como resultado de um aborto ilegal. Os abortos inseguros, eles são responsáveis por quase metade dos abortos realizados e a morbidade e mortalidade ocorre particularmente com frequência entre as mulheres que vivem em países em desenvolvimento. No aborto séptico, a infecção geralmente começa como endometriose, que nada mais é do que a inflamação do revestimento interior do útero, chamado de endométrio, e termina envolvendo qualquer produto retido da concepção. Se não for tratada, a infecção pode se espalhar mais ainda no miométrio e no paramétrio. A parametrite pode evoluir para uma peritonite. A paciente pode desenvolver bacteremia e sepse em qualquer fase do aborto séptico. A doença inflamatória pélvica, popularmente mais conhecida como DIP, é a complicação mais comum do aborto séptico. O risco de morte do aborto séptico aumenta conforme a progressão da gestação. Outra complicação, aborto com falha, gravidez intrauterina ou ectópica contínua. A falha no término da gravidez é relativamente comum com abortos muito precoces, com menos de 6 semanas de idade gestacional. Tais pacientes podem se apresentar na emergência com sintomas de continuidade da gravidez, como hiperemese, um tipo forte de náusea e vômito, aumento do diâmetro abdominal e engurgitamento mamário. Além disso, uma gravidez ectópica não reconhecida no período pós-aborto se apresenta de maneira usual. Por fim, a complicação que eu vou listar é a coagulação intravascular disseminada, a CID. Deve-se suspeitar de uma CID em todos os pacientes que apresentem sangramento pós-aborto grave, especialmente após aborto no segundo trimestre de gravidez. A maioria das mulheres não vão sofrer de problemas psicológicos após um aborto, porém tem maior probabilidade disso ocorrer naquelas mulheres que tiveram sintomas psicológicos antes da gravidez, que sentiam uma conexão profunda com o feto ou que possuem um apoio social limitado ou se sentem estigmatizados pelo seu sistema de apoio. O aborto provocado é uma das principais causas de morbidade e de mortalidade em países onde existem restrições legais ao aborto, especialmente quando são realizados por um profissional não qualificado. Diante dos sintomas que eu listei, é possível fazermos um panorama geral de que as mulheres que não morrem podem ter complicações graves, como hemorragia, septicemia, peritonite, choque, além de sequela física, como problemas ginecológicos, infertilidade e complicações nas gestações futuras que essa mulher pode querer ter. Apesar das faltas de informações confiáveis por suas consequências e por ser uma das principais causas de internação hospitalar, existe o consenso de que o aborto provocado é um problema de saúde pública no Brasil. O risco de morte ou lesões permanentes, como sequelas de um aborto clandestino, depende não só da clandestinidade em si como fato, mas principalmente do poder aquisitivo da mulher. Por quê? Porque não são as mulheres que frequentam clínicas sofisticadas que estão engrossando aí essas estatísticas de mortalidade por aborto. São aquelas mulheres cuja qualidade de vida já está marcadamente prejudicada pela dificuldade de acesso à alimentação, à educação, a cuidado básico de saúde e que recorrem à medida de alto risco ou se automedicam com droga abortiva. Na ausência de uma oferta efetiva de meios contraceptivos no país, as políticas públicas em relação à saúde reprodutiva deixam a desejar. A esterilização abusiva de mulheres cada vez mais jovens, o uso de contraceptivo sem orientação médica e o aborto ilegal podem ser considerados exemplos de
modernidade perversa na reprodução humana com efeito nocivo presumido, mas ainda não investigado sobre a mortalidade feminina. A política de direitos reprodutivos, que deveria ter sido instituída pelo sistema de saúde desde 1983, não ocorreu até 1997, apesar da Constituição Federal de 88 colocá-la como um direito básico do cidadão. Ainda hoje, a oferta de contraceptivos é inadequada no SUS, Sistema Único de Saúde. E como resultado, temos que para muitas mulheres e adolescentes faltam as condições sociais, culturais e políticas para ter o arbítrio sobre a própria fertilidade. Bom, gente, esse foi o meu conteúdo. Eu espero que tenham gostado, eu espero que tenha ficado bem explicitado. Bom dia aí para vocês. Tchau, tchau. Meu nome é Marcos Batista e eu vou falar um pouco sobre a perícia no aborto criminoso. Bem, o diagnóstico do aborto criminoso ele é mais delicado e complexo que os demais casos. Por isso, demanda-se do perito um cuidado maior. É necessário que seja realizado exames na vítima para que comprove o seu estado de gravidez e as lesões corporais por ela sofrida. É necessário que se exclua a possibilidade da ocorrência do aborto espontâneo e traumático, como também é necessário que se constate a provocação do aborto e identifique qual foi o meio utilizado na prática do procedimento abortivo, além de que é necessário também que seja realizado exames nos restos fetais. Bem, quanto ao exame realizado na vítima, nessa situação é necessário considerar não só as lesões genitais e extragenitais sofridas, né, que podem ser descritas de forma precisa pelo perito. Né? É necessário levar em conta, sobretudo, o estado de gravidez da gestante, porque como a gravidez é um elementar do crime de aborto, se ela não for constatada no caso concreto, no caso analisado, é impossível que a gente possa falar de aborto. E se a gente não pode falar de aborto, a tipificação do crime de aborto, ela resta descaracterizada. E aí, dentro do exame da vítima, existem 4 situações possíveis, né? O aborto recente em vítima em mulher viva, o aborto antigo em mulher viva, o aborto recente em mulher morta e o aborto antigo em mulher morta. Nas 2 situações de aborto antigo, tanto da mulher viva quanto da mulher morta, é muito difícil se constatar, né, a partir de exames, que de fato houve um aborto ali, porque independente dela estar viva ou morta, o passar do tempo faz com que marcas deixadas pelo procedimento abortivo desapareçam. É muito mais fácil se constatar, evidentemente, o aborto quando ele é feito de forma recente, porque é um procedimento invasivo e que deixa sequelas no corpo da vítima, né? De modo que a região da genitália dela sofre algumas lesões e também a pinça que é utilizada para retirar o feto de dentro do útero deixa marcas, né, que são de fácil constatação por parte do perito. Outra questão importante é excluir a possibilidade da ocorrência do aborto espontâneo e do aborto traumático. Nos casos patológicos ou espontâneos, é necessário que as patologias da gravidez e a materna sejam consideradas. Né? Já nos casos que envolvem o aborto acidental, né, lesões traumáticas presentes em diversas regiões do aparelho reprodutor da mulher devem ser também consideradas. No caso de evidência de provocação do aborto, né, ou seja, que houve ali um aborto doloso, 2 aspectos devem ser considerados: o da evolução do aborto e também o das lesões maternas. Quando o aborto criminoso ocorre, a evolução da recuperação da vítima ela é mais lenta do que aqueles casos em que ocorre o aborto legalmente permitido, né? E aí a gente tem 2
A vítima apresenta dores intestinais mais fortes, hemorragias mais profundas, expulsão de restos ovulares. E já as lesões maternas, é muito comum a presença de que sejam provocadas por agentes químicos, térmicos ou mecânicos. E quanto à identificação do meio utilizado na prática abortiva, é necessário que esse meio ele seja caracterizado, ele seja indicado de forma bastante precisa, porque é ele que vai indicar se de fato o aborto foi criminoso, né, foi doloso, ou foi culposo, foi por uma questão acidental, ou se de fato a gestante ou quem fez o aborto nela queria fazê-lo. Uma questão muito importante é a realização de exames nos restos fetais, né, porque eles devem ser examinados, sobretudo para diagnosticar evidentes lesões que foram realizadas ainda em vida ou após a ocorrência do aborto, né? Se o feto é eliminado por inteiro, o seu grau de evolução, se o feto é eliminado por inteiro, seu grau de evolução deve ser determinado, sua idade deve ser determinada, né? Além disso, o perito ele deve buscar elementos que atestem que aquela expulsão do útero ocorreu de forma natural ou de forma violenta. No caso em que não é possível a expulsão integral do feto, né, que ele saia inteiro, saindo apenas pedaços, né, deve-se analisar também o exame desses pedaços, o exame histopatológico, no sentido de reconhecer a presença de tecido trofoblástico e células. Durante a realização da perícia, o médico perito ele deve responder alguns critérios que variam de acordo com o estado da pessoa periciada, se pessoa viva ou pessoa morta. No caso da pessoa viva, o primeiro critério a ser respondido pelo perito é se há vestígios de provocação de aborto. No caso do aborto ser recente, é possível que o perito perceba a provocação do aborto a partir de vestígios que são deixados no corpo da mulher em decorrência das mudanças que ele tem sofrido por conta da gestação, né? O segundo critério a ser respondido é qual foi o meio utilizado. E esse critério ele é muito importante porque, a partir do meio utilizado na prática abortiva, é possível saber se o aborto aconteceu de forma dolosa ou culposa. O terceiro critério a ser respondido pelo perito é se, em decorrência do aborto ou do meio utilizado para provocá-lo, a gestante sofreu incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias, ou perigo de vida ou debilidade permanente, ou perda ou inutilização de membro, sentido ou função, ou incapacidade permanente para o trabalho, ou enfermidade incurável ou deformidade permanente. Esse critério ele é importante para fins de aplicação da pena, porque quanto mais grave for a lesão, ou menos grave, maior ou menor vai ser a pena. O quarto critério a ser respondido é se, apesar do aborto ter ocorrido, se não havia outra possibilidade de salvar a vida da gestante, porque o aborto terapêutico, né, que é para salvar a vida da gestante, ele é uma medida excepcional e que deve ser tomada apenas quando não tiver qualquer outra possibilidade. Por fim, o quinto quesito a ser respondido na perícia da pessoa viva é se a gestante é alienada, débil mental ou menor de 14 anos, porque nesses casos a gestante ela não possui capacidade mental de consentir com a prática abortiva, então será aplicada uma pena ainda maior ao médico que realizou o procedimento abortivo. No caso de perícia na pessoa morta, o primeiro critério a ser respondido pelo perito é se houve morte. E aí, sendo constatada a morte, o perito deve responder se ela foi precedida de um procedimento abortivo, né? Esse requisito ele deve ser respondido considerando dois critérios: a existência da gravidez, né, sem a qual não se perfaz o crime de aborto, e a demonstração de que a intervenção foi criminosa, né? Se não houver esses elementos, né, que comprovem esses aspectos, o perito não pode afirmar
né, ele não possui meios para comprovar que a prática abortiva foi criminosa. O terceiro critério a ser respondido durante a perícia de pessoa morta é qual o meio utilizado na prática do aborto. E esse critério está diretamente ligado ao critério anterior, de saber se a morte foi precedida por um procedimento abortivo. Por quê? Porque se o médico perito ele não consegue determinar que a morte da vítima decorreu de um procedimento abortivo, tampouco ele vai conseguir determinar qual foi o meio utilizado para a prática do aborto. Entretanto, se ele consegue determinar com certeza de que, sim, a morte da vítima decorreu de um procedimento abortivo, fica mais fácil dele determinar, consequentemente, qual foi o meio utilizado para a prática abortiva. Quanto aos dois últimos critérios a serem respondidos, qual a causa mortis e se a morte foi provocada pelo procedimento abortivo ou pelo aborto, esses dois critérios eles estão diretamente ligados também, porque a partir do momento em que o perito sabe, né, a partir do momento em que o perito identifica se a morte foi provocada pelo procedimento durante o processo de aborto ou se a morte foi provocada por causa do aborto, ou seja, o ato já foi concluído, a criança já foi abortada, o feto já foi abortado, fica mais fácil de apontar qual a causa mortis. Olá, meu nome é Luciano Samuel e dando prosseguimento agora à apresentação do grupo, nós falaremos a respeito do laudo médico legal do aborto. É importante mencionar antes de tudo que o laudo médico legal do aborto é nada mais, nada menos do que um dos documentos que interessam à justiça. E aí eu vou aqui ler de forma bastante resumida a definição de documento dada por Genival Veloso de França. Farei essa leitura justamente para que não ocorra aqui nenhum erro, nenhuma deturpação do que o autor deseja passar, ensinar. Né? Então vamos lá. Documento, segundo Genival, é toda anotação escrita que tem a finalidade de reproduzir e representar uma manifestação do pensamento. No campo médico-legal da prova, são expressões gráficas, são expressões públicas ou privadas que têm um caráter representativo de um fato a ser avaliado em juízo. Os documentos que podem interessar à justiça são as notificações, os atestados, os prontuários, os relatórios e os pareceres. Além desses, os esclarecimentos não escritos no âmbito dos tribunais constituídos pelos depoimentos orais. Dentre esses documentos que interessam à justiça, nós temos exatamente o relatório. E o relatório, ele pode ser definido como uma descrição um pouco mais detalhada, mais minuciosa de um fato feita por autoridade competente. Dentre o relatório, nós temos uma subdivisão, uma classificação. E essa classificação dá-se o nome de laudo ou auto. Nós teremos o auto, quando esse relatório é realizado, durante o procedimento ou logo após editado diretamente ao escrivão. Então aí dá-se o nome de auto. O laudo, por sua vez, será assim denominado quando o relatório for feito posterior à perícia e obrigatoriamente, necessariamente, por um perito. Aí nós chamaremos de laudo. É importante mencionar que todo e qualquer relatório ele possui algumas partes a serem seguidas, né? Partes comuns a todo e qualquer relatório. Quais são essas partes? Essas partes, primeiro, é o preâmbulo, né? Logo no início, e aí o preâmbulo ele vai abordar todas essas questões, abordará essas questões que podem ser mais relativas ao Instituto de Criminalística, né, à cidade, ao Estado, ao perito responsável, ao objeto da perícia. Após o preâmbulo, nós temos os quesitos. Os quesitos aí são perguntas. Elas podem ser quesitos oficiais e quesitos acessórios, quando submetidos pelas partes. E possui aí competência para produzir esses quesitos o MP, o assistente de acusação do MP, o querelante, o ofendido e o acusado. E podem ser feitos até o ato da diligência.
Não é possível, entretanto, a solicitação de quesitos durante o inquérito policial. Após o preâmbulo, após os quesitos, nós temos o histórico. E aí o histórico abordará uma breve introdução do ocorrido, fará uma breve introdução do ocorrido. Vemos também a descrição, ou seja, na descrição será estabelecida a dinâmica dos fatos, a descrição das lesões, algumas conclusões e aí que já são tomadas, né? Dando prosseguimento, temos a discussão. A discussão é um momento não obrigatório no relatório, não é necessário, não é obrigatório, e ele vai servir exatamente para arguir com artigo científico, com livros, com casos relacionados, enfim. Temos as conclusões, né, as conclusões que vão ser tomadas ali a respeito desse caso, as respostas aos quesitos e a data de assinatura. Contudo, para a elaboração do laudo médico legal do aborto, o objeto aqui dessa nossa apresentação, se faz necessário seguir um certo protocolo específico para tal, né? E esse protocolo ele é organizado da seguinte maneira: primeiro, a comprovação da gravidez; segundo, a comprovação da existência de aborto, né? E nessa parte vem o aborto em gravidez incipiente, para observar a ausência de sinais de probabilidade, microbiópsia da mucosa uterina, a formação de velocidades coriais. Nós temos o aborto em gravidez avançada, e aí nós temos duas situações. Na viva, será observado os sinais de probabilidade, testes biológicos, histopatologia dos restos ovulares e membranosos. Na pessoa morta, nós temos o exame do corpo lúteo-ovariano, das lesões e modificações uterinas e da presença de embolia das células trofoblásticas em vasos do pulmão. E nós temos o aborto de gravidez antiga. Será observado aí também na viva os restos de membrana, as cicatrizes e de fúrcula e períneo, e na morta o estudo do útero e dos ovários. O terceiro procedimento desse protocolo é exatamente excluir a origem patológica acidental. Nós temos o aborto patológico, né, a patologia da gravidez, será observada aí, patologia materna, e o aborto acidental. Será observado nesse quesito os traumas físicos, os traumas psíquicos, enfim. Como quarto tópico, quarta etapa desse protocolo, teremos a comprovação a prática do aborto, comprovar a prática do aborto. E aí provar que foi provocado através da evolução, né, observar aí as dores, as hemorragias, a expulsão e evolução clínica, as lesões maternas, as lesões mecânicas, físicas e químicas, e provar o mecanismo causador, né, presença do meio provocador ou das suas lesões específicas. O quinto passo é o exame dos restos fetais, né, e aí vem as lesões vitais ou post-mortem, né, assim também chamada. Nós temos como sexta etapa desse protocolo o exame do instrumento suspeito e, por fim, a comprovação da presença de vilosidades coriais. Então, dando essa pincelada a respeito de todo o assunto que nós vimos aqui, do laudo médico legal do aborto, nós temos primeiro os documentos, né, os documentos que podem interessar a justiça. Esses documentos podem ser bem divididos, né? Esses documentos não há um documento específico, digamos assim, né? E eles podem ser, logicamente, as notificações, podem ser os atestados, os prontuários, os relatórios, né, e os pareceres. O laudo médico legal encontra-se no relatório, né, entre os relatórios. O relatório, por sua vez, ele pode ser dividido entre auto e laudo, né? Ele é auto quando é realizado durante o procedimento ou logo após ser editado diretamente ao escrivão, e ele é laudo quando feito, né, posterior à perícia e necessariamente por um perito. Vai aí se chamar de laudo, que é o objeto do nosso estudo. O laudo, por sua vez, possui partes, né, protocolos a serem seguidos, um protocolo específico, e o protocolo vai abranger exatamente a comprovação da gravidez, comprovação da existência do aborto, né, excluir a origem patológica ocidental, comprovar a prática do aborto, o exame dos restos fetais, o exame do instrumento suspeito, a comprovação da presença de velocidades coriais, enfim. Então, brevemente, foi
essa nossa apresentação, aqui encerrando com o laudo médico legal do aborto, né, o qual o protocolo a ser seguido, e espero que o assunto possa ter sido dado da forma mais clara, mais objetiva e dinâmica possível. Agradeço a atenção, né, e estamos à disposição para qualquer dúvida. Obrigado.